Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Números, capítulo 12, que diz assim: a sedição de Miriam e Arão. Falava Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. E disse: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor viu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Eita, glória a Deus, aleluia. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saia à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a eles me faço conhecer, ou falo com eles em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E claramente, não por enigma, mas ele vê a forma do meu rosto. Como, pois, não me temeste falar contra meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se numa nuvem, afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam se achou leprosa, branca como a neve. E olhando Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse a Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Mas clamou o Senhor dizendo, Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que cure, restaure. Respondeu o Senhor a Moisés: se o teu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias, seja retida fora do arraial por 7 dias. E assim, até aí paramos. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos resumir. A Miriam, ela estava com raiva de Moisés, porque Moisés tinha casado com uma mulher coxita que não era do povo deles. Então, a Miriam, por ser irmã mais velha, achava que tinha o direito sobre Moisés, sabe? Quando Deus escolhe, pode ser o mais velho, pode ser o mais novo, pode ser até um bebê recém-nascido. Se Deus escolheu para liderar, respeite. Respeite, não queira dar o passo maior do que a perna. Não importa quem Deus colocou para liderar, a gente deve respeito. Tem uma hierarquia. Moisés não pediu para Deus para ser líder de nada. Moisés nem conhecia Deus, foi Deus que se apresentou para Moisés e disse: tu vai fazer. E Moisés teve que ir. Moisés nem queria. Mas Miriam estava com raiva. A mulher coxita, ela não era do povo hebreu, era de outro povo. Mas Moisés escolheu, e Deus disse que Moisés era mais manso do que, era o homem mais manso de toda a terra. Não existe homem mais manso que nem Moisés. Olha só,
Olhe para vocês que dizem assim, como é que ela fala desse jeito? Como é que ele fala? Como é que ele é brabo desse jeito? E diz que é manso. Moisés saiu fugido do Egito por quê? Por quê? Porque ele fez justiça. Para ele era justiça o que ele fez lá. Ele era manso. Tá vendo só? Então, não é porque nós somos servo de Deus ou serva de Deus que a gente não tem o nosso momento. Nós somos carne. Ninguém é 100% espírito, não. Não é. Nós somos carne. Então, a gente tem que respeitar o limite um do outro. Porque dependendo do limite, a gente faz coisa que a gente não gostaria de fazer. Mas faz. Porque naquela hora a pessoa atazana tanto a vida do outro que ele acaba fazendo coisa que ele não queria fazer. E ficaram ali falando de Moisés, que essa mulher cochita, que não sei o quê. A mulher, acho que era pretinha, ela era pretinha. Ela não era branquinha dos olhos azuis, não. Não, não era. A Bíblia diz que ela não era branquinha dos olhos azuis, não. Pelo contrário, cor o quê? Rúbrica. Era a cor dela. Sim, ela não era branquinha galeguinha, não era, não. Tá pensando o quê? Ai, porque Moisés se casou com essa mulher. Moisés ficou caladinho, Moisés era manso. E daí, qual é o problema? Vai gostar, pode ser velho, pode ser novo, pode ser branco, pode ser preto, pode ser amarelo. Não interessa. Foi Deus que escolheu. E no caso aqui, Moisés escolheu e Deus aprovou. E Deus aprovou. E aí, por acaso, Deus só fala com ele? Não fala com nós, né, Arão? Fala, Deus só... E Miriam, por acaso, não era uma mulher de Deus? Era. Arão não era um homem de Deus? Era. Mas mesmo sendo homem de Deus, mulher de Deus, você tem que respeitar aquele que está acima de você. Ou seja, se você não respeitar, você não está respeitando Deus. E aí, é que nem eu falo, a gente não tem que se meter aonde não é chamado. Não. Não depende do cargo. Não. Depende da obediência. Não interessa qual é o tamanho do teu cargo na obra de Deus. Se você fizer com excelência, com obediência, Deus vai te exaltar. Talvez Deus quer que você seja uma pastora, um pastor, um apóstolo, um bispo, um diácono. Mas para isso tem que andar na obediência. Eu nunca tive nenhuma pretensão de ser pastora, de ser missionária. Eu nunca tive. Eu tive sempre muito amor no meu coração por pessoas. E o meu maior sonho era ser amiga de Deus. Era. Eu não tinha... Quando nós abrimos uma igreja aqui na Bélgica, eu não tinha intenção de ser pregadora, coisa nenhuma, não. Não, eu amo a obra do Senhor e paguei tudo que tinha que pagar para abrir uma igreja aqui, mas não era minha intenção ser pastora. Não era. Mas quando Deus chama, não interessa. Foi Deus que chamou, foi Deus que colocou. E aí, goste quem gostar, quem quiser falar, fale. Mas para passar por mim, primeiro vai ter que passar por Deus. Para chegar em mim, primeiro vai ter que passar por Deus. Porque é Ele que vai na minha frente. É Ele que vai na minha frente. Então, quem não gostar, né? Mas não fica falando, porque se tu ficar falando, a Miriam ficou leprosa. Deus chamou os três, vem aqui. Aí foi. Olha, eu falo com os profetas, com eles eu falo em sonho, em enigma, mas com Moisés é diferente. Eita, glória a Deus, aleluia. Com Moisés, ele vê a minha forma. O Moisés é o meu servo e ele é fiel em toda a minha casa. Não é aquele que começa hoje e amanhã já parou, não. Ai, hoje eu tô cansado, hoje não vai dar para mim, não. Ai, hoje eu tenho tanta coisa para mim fazer, não vai dar, não. Tá cansado, vai assim mesmo. Tá triste, vai assim mesmo. Tá doente, vai assim mesmo. Pode falar, vai assim mesmo. Porque o nosso negócio é com Deus, não é com o irmãozinho, com a irmãzinha, não. Isso é só consequência. A nossa obediência é ao Senhor. E Moisés fazia assim. Ele obedecia a Deus, porque Deus chamou ele, ele não conhecia, Deus se apresentou para ele numa sarça ardente, que a sarça ardia e não se queimava. Foi Deus que chamou Moisés, não foi Moisés que se apresentou. Senhor, eu quero ser o resgatador. Quero ser, Senhor, me manda, me manda. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz isso.
Foi o próprio Deus que escolheu. É torto, mas foi Deus que escolheu. É preto, mas foi Deus que escolheu. É loiro, foi Deus que escolheu. É ruim, foi Deus que escolheu. É japonês, foi Deus que escolheu. Então, coloca a tua viola no saco, porque tu vai pagar um preço muito caro. Se tu continuar nessa costuração, nessa resenha, nessa panelinha, vai pagar um preço muito caro. Vai pagar. Se não parar com essa coisa. Então, para enquanto é tempo. Porque aqui Deus tocou em Miriam, mas Deus pode tocar no marido, Deus pode tocar no filho, Deus pode tocar na filha, Deus pode tocar no neto. Deus pode tocar, ele toca naquilo que tu mais gosta. Miriam não tinha nada, ela tinha a vida dela, então Deus tocou na vida. E teve que ficar 7 dias fora do arraial. Fora do arraial. Todo mundo sabia, tá leprosa, vai ficar lá. Ou Deus pode colocar uma enfermidade que a pessoa vai ficar por muito tempo ali debilitado. Por quê? Porque a língua é maior do que a boca. A língua é maior do que o corpo. Não consegue controlar. Como eu estava falando, eu nunca tive. Não. Tinha uma irmãzinha que eu sempre dava carona para ela quando eu frequentava outro ministério. E aí eu passava lá e levava ela e os 2 filhos dela para a igreja junto comigo. Tinha vezes que nós chegávamos na igreja, não tinha pregador. Não tinha. Nós saía da nossa casa, eu trabalhava 15, 16 horas. Ainda ia para a igreja à noite. Ia. Chegava lá, não tinha pastor. Tu viu o quê? Tu via sorrir. Ai, que maravilha, não tem pastor. Meu filho, o fogo acendeu dentro de mim, que só não queimou tudo ali, porque não sei nem por quê. O fogo acendeu mesmo. Quando foi no sábado que chegou o pessoal para pregar, eu falei, por que o pastor não veio pregar? Perguntei para a secretária lá. Porque Deus, não, ele disse que Deus não mandou ele vir, não. Porque se Deus mandava ele vir, ele vinha. Eu falei, Deus deu uma igreja para ele, Deus não mandou ele pregar. Engraçado, eu não sei quem é o Deus dele, não. Mas o Deus que eu sirvo mandou ele pregar, porque senão Deus não dava uma igreja para ele liderar, não é verdade? Me mira, mas me erra, né, não? Me poupe. Minha filha, fiquei brava. Aí se levantaram ali contra mim. Irmã, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei, olha, eu não sou pastora, não tem curso de teologia, mas eu não sou burra. Eu não sou burra. Deus só te dá o fardo conforme você pode carregar. Deus não vai te dar nada que tu não pode fazer. E se Deus deu essa igreja aqui para ele, deu 2, deu 3, é porque Deus sabe que ele é capaz. Porque Deus sabe. Se levantaram contra mim. Aí eu falei o que eu tinha que falar, pronto. Né? Não fica ali, que nem viola. Não, falei, ponto, acabou. Fiquei calada. Aí ficaram lá, tagarelando. Quando o pregador subiu no púlpito para pregar e disse, olha, tem razão, cadê o pregador dessa igreja? Parece como estava escutando atrás da porta eu falar. E falou tudinho, a secretária enfiou a viola no saco e o cantor também. Quer dizer, não me interessa se tá errado. Deus me chamou, foi para isso. Tá errado, vai escutar. Pode ser quem for. Deus me chamou, foi para falar. Ele disse que é para eu falar e não me calar. E é por isso que eu falo assim. Falo mesmo e não me calo. Se Deus te chamou para pregar, tu vai pregar. Tu para com essa tua preguiça aí, tá? E vai pregar. Não fica aí colocando esse teu traseirão gordo no sofá o dia todinho aí, ou seco mesmo, porque tem uns que tá seco, né? E levanta, sai dessa preguiça e vai pregar. Fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Não queira se meter onde Deus não mandou tu se meter. Vai fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Porque com Miriam foi lepra, mas pode ser coisa pior. E Moisés orou. Quem foi que orou para ela? Ela não era cheia, não era ungidona? Por que ela mesmo não orou para ela ficar curada? Deus não ia atender. Ela ia descer. Ela ia abotoar. Se Moisés não intercedesse, ela desceria. Intercedeu. Então não faça panelinha, não. Porque se você pode até não estar falando mal, mas tu tá dando ouvido, tu paga junto. Tu vai pagar junto. Então, começou a panelinha. Olha, tu me desculpa. Tu não tá contente, tu vai lá e fala com a pastora, fala com o pastor, fala com o apóstolo, fala com o bispo, fala com a bispa, fala com a apóstola, não sei. Mas não me mete no teu rolo, não quero nem saber disso. E a irmãzinha que andava comigo para a igreja, que levava ela, né? Ela disse assim para mim, irmã, já estava na hora de você ser levantada aí, obreira, não sei o quê, mas não sei o quê. Eu falei, olha, vou te falar uma coisa. Eu não me preocupo com o título. Não.
Um título ele não prega. Um título não faz ter unção com Deus. Não faz ter obediência. Não faz. O que eu quero é fazer aquilo que agrada a Deus. Não estou preocupado com o título, mas sim fazer a vontade de Deus. Essa sempre foi minha vontade. Fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então é por isso que quando tá falando, eu não estou nem aí. Porque se for fazer alguma coisa, se eu estou fazendo alguma coisa que não agrade a Deus, ele fala comigo. Ele não vai levantar o profeta lá do fim, onde o vento faz a curva e dizer, olha, essa que eu te digo, não. Deus até levanta, mas primeiro ele já falou comigo. Todas as vezes que eu ia fazer visita na igreja, que pastor chegava, essa que eu te digo, Deus mandou te dizer assim, assim, assim. Eu dizia, Deus falou assim, assim, assim. Se não falar assim, assim, então não é Deus que está falando, não. Porque Deus sempre fala comigo num todo. Essa que eu vou te abençoar em todas as áreas. Essa que eu vou fazer isso toda assim. É assim que Deus fala comigo. Deus nunca fala comigo pingando. É por isso que eu falo desse jeito. Porque Deus nunca fala comigo com conta-gota, não. Deus fala comigo é com fonte. É fonte que jorra água viva. É assim que Deus fala comigo. Não é pela metade, por enigma, não. Ele fala de maneira que eu entenda. Entenda. É assim que Deus fala comigo. Então, eu não tenho culpa, eu não pedi, que nem Moisés também não pediu. E aí, aquele que se levanta para falar contra um servo de Deus, ele vai pagar um preço muito caro. Por que tem gente caindo duro no altar? Por que tem... Aí, não, é porque ele falou assim que o fulano ia morrer. Mas está na Bíblia. Deus ia aniquilar que um povo todo. Moisés disse, Senhor, pelo amor de Deus, não faz isso não, Senhor, não faz não. Porque senão o povo vai falar que o Senhor trouxe para o deserto e chegar, aniquilou tudo no deserto. Tá bom, Moisés, vou deixar, mas eu não vou junto com vocês, porque se eu for, eu vou queimar tudinho aí no caminho, vou queimar tudinho. É boca a boca. Uma vez, eu tive um sonho e eu porque queria saber o significado desse sonho. Que era um sonho, para mim, muito enigmático, muito assim. Falei, meu Deus. Aí eu comecei para as igrejas, porque eu queria. Isso é no começo do meu ministério, né? No começo da minha caminhada com Deus. Aí eu ia para a igreja. Fui do Brasil, cheguei no Brasil, nada. Voltei do Brasil para cá, para a Bélgica, cheguei e fui para uma igreja aqui. Aí cheguei lá, eu sentei na última fila. Aí fiquei lá, bem quietinha, bem na última fila, ali me escondendo atrás das cadeiras. Aí quando o pastor subiu no púlpito, aí começou a pregar. Aí ele, ei, essa que eu mandou te dizer o Senhor, que tu sabe que quando eu quero falar contigo, eu não mando recado não, eu falo contigo boca a boca. Eu falo contigo de maneira que tu entenda. Eu não falo contigo mandando recado, tu não precisa ficar correndo atrás de profeta para te falar o significado do sonho que tu sonhou. Eu falei, isso não é comigo não, olha, e já cuidando de entrar aqui debaixo da cadeira, deslizando aqui para entrar debaixo da cadeira, me escondendo. É contigo mesmo. Falei, Jesus dos crentes, e agora, José? Meu Deus do céu. É contigo mesmo. Nunca mais eu saí atrás de profeta. Para mim, isso é quando eu tenho um sonho, que eu acho assim, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou consagrar e Deus me fala o significado. É assim. Ele não quer que eu fique correndo. Não adianta. Sabe o que ele fala? É entre mim e tu. Entre você e eu e você. Não tem intercâmbio, não. Entendeu? É assim. É lógico que não é com todo mundo que Deus fala assim. Não é com todo mundo. Tem pessoa que ele levanta alguém lá do outro lado do mundo e fala através de uma palavra, que através de um vento que sopra. Não, comigo não é assim. Eu sei que não é todo mundo que é assim. São poucos que é assim. Mas tem. Aí é por isso que a pessoa fica encabulada. Moisés, meu filho. Moisés, por que tu foi casar com essa mulher coxita? Ou seja, eu tinha uma preparadona aqui para você, do nosso povo, e que não sei o quê. Mas Moisés gostou, foi da cor ali, ó. Daquela corzinha, sabe? Moisés gostou dela. Bem passada, no ponto. Entendeu? Ou já quase queimadinha. Fazer o quê? Foi essa que ele escolheu. Então deixa Moisés com a esposa dele. Não se mete, porque se tu se meter com Moisés, tu vai levar cacetada. Vai levar cajadada. Vai levar espadada. Vai sim.
E também não fica fazendo panelinha, não. E se tu quiser bloquear o caminho de Moisés para impedir, tu vai descer os 7 palmos. Vai abotoar o paletó de madeira, porque o chamado de Moisés não tem ninguém que vai impedir, nem ele mesmo, porque ele queria, Senhor, manda outra pessoa, Senhor, olha, Senhor, eu sou pesado de língua, Senhor. Moisés, é tu mesmo, Moisés. Mas, Senhor, tu não tem um irmão Arão falastrão? Tem, Senhor. Então, ele vai ser o quê? Ele vai te ajudar. Mas o negócio é contigo. É contigo, então não adianta. Se tu se esconder debaixo da terra, Deus te acha. Se tu morrer, Deus te ressuscita. Nem que seja com uma perna só, tu vai fazer aquilo que Deus mandou tu fazer. E não se preocupa com as bocudas, não, com os bocudos. Se preocupa, não, que Deus vai colocar uma trava, um freio na boca deles. Tu vai ver gente com a boca... Não sei, ficou mudo. Por que ficou mudo? Não sei. Tava bonzinho, dormiu bem e agora não fala mais. Só fala que nem Zacarias, ó, fazendo assim, ou então escrever. Cuidado. O Deus de ontem é o mesmo, ele não mudou. Quem muda é nós, mas Deus não. Deus é imutável. É imutável. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vigia, vaso, vigia enquanto é tempo. Tudo que você precisa, busca do Senhor. Não precisa ficar com inveja, não precisa ficar de mutretagem por detrás, não fazendo panelinha, fofoquinha, dando ouvido para serpente, não. Porque serpente, ela muda de pele, mas ela continua sendo cobra. Pode se maquiar, bota uma máscara, vou botar uma máscara que ninguém vai saber que é serpente. Mas Deus arranca, Deus faz a máscara derreter, para tu ver que é uma serpente disfarçada de gente. Não se iluda, às vezes a serpente está dentro de casa ali mesmo, sentado na mesa, comendo contigo. Mas se preocupa não, porque tu é ovelha. E o antídoto contra a picada, a mordida de serpente está no teu sangue. Se ela te morder, quem vai morrer é ela. Ou é ele. Porque pode ser serpente macho ou serpente fêmea também. Não tem negócio não. Então não se preocupa não. Não se preocupa, porque Deus é que cuida de nós. Ele cuida dos nossos, ele cuida dos seus. Ele cuida. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão dele. Só que tudo é no tempo dele. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta fazer biquinho. E não se preocupa também com a lei da gravidade, não. Porque ele é dono do tempo. Então, a nossa vida está na mão dele. Se preocupar com o quê? A única preocupação nossa tem que ser com o quê? Com a obediência. Obedece. Não importa o que tu tem que fazer, mas obedece. Obedece, porque aquele que ama a Deus, ele vai te amar também, porque você sabe que você é uma serva obediente, que você é um servo obediente e ele vai te amar. Então, aquele que não gostar de você é porque tá nas trevas, tá na escuridão, porque a escuridão não gosta da luz. Não. Tu já viu quando uma pessoa tá no escuro ali, que tu chega, tu acende uma luz bem forte, ela, ai, tá doendo meu olho, abaixa, desliga essa luz. Por quê? Porque ela tava na escuridão e de repente a luz chegou e brilhou. E assim, e você é luz. Aonde você chega, brilha. O pessoal fica com inveja, muita gente fica com inveja, fica ali se mordendo. Eita, Jesus. Mas não se preocupa com isso, não. Que Deus te veste, te blinda com todas as armaduras dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Eita, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ser tua serva, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Oh, Pai querido, amado, eu te peço no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, meu Deus. Consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, Senhor, usar desse azeite, Pai, que ela venha a ser curada, que eles venham a ser curados, livre, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, se houver alguma maldição hereditária, que seja quebrada, que seja cancelada, que seja anulada, no nome do Senhor Jesus, e essas pessoas venham a ser livres para te adorar, para buscar a tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, te peço, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor,
todo espírito de miséria que estava assolando a finança dessa pessoa, travando a vida dela, fechando os caminhos dela, no nome do Senhor Jesus, que seja removido toda pedra de tropeço, todo embaraço, toda porta de bronze, tudo aquilo que estava impedindo o caminhar do teu povo, Pai, que seja jogado por terra, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor repreende também todo espírito de enfermidade, o espírito da depressão, o espírito da loucura, o espírito do medo na vida desta mulher, na vida deste homem, bate em retirada Satanás e seus demônios, da vida do povo do meu Deus, no nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra agora todo o mal. Pai, repreende, Senhor, essa obra de feitiçaria que foi feita contra esse casal, para destruir esse casamento, essa obra de magia negra que foi feita para acabar com a firma, com o projeto dessa pessoa, para trazer uma enfermidade para o corpo desta mulher, para o corpo deste homem. Seja livre agora, seja curada agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, repreende esse espírito da pombagira, esse espírito de prostituição, no nome do Senhor Jesus. Sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher agora, demônio. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada esse espírito da Jezabel, da Maria Mulambo, do Chucaveira, Zé Pilindro. Vai batendo em retirada agora, todo mal, sendo amarrado, lançado no fogo do inferno para nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares. Envia também nas igrejas, Senhor, que aí tem, Pai, os demônios que entram para tirar o teu filho, a tua filha de dentro da igreja, desencaminhar, Pai, por causa de fofoca, por causa de coisa que não edifica, Senhor. No nome do Senhor Jesus, sai, demônio, da vida dele, da vida dela agora, no nome do Senhor Jesus, seja livre aí agora. No nome do Senhor Jesus, todas as correntes que te amarrava, que te prendia, seja quebrada, seja despedaçada agora. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Pai, nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover esse espírito de inveja, esse espírito do olho gordo, esse espírito do Zeca Pimenteira, essa oração contrária, essa praga, no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, toca no ventre desta mulher que quer engravidar, Senhor, toca dessa que tem câncer no seio, toca nos ossos desse homem que caiu, Pai, e fraturou os ossos, fraturou a coluna, fraturou os ossos, Pai, que seja calcificado os ossos dessas pessoas, Pai, no nome do Senhor Jesus, receba aí a tua cura agora, no nome do Senhor Jesus. Receba agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Toca, Pai, no sangue, Pai, cura desse diabetes, cura esse rins, Pai, que essa mulher tem que fazer hemodiálise, no nome do Senhor Jesus, ser curada agora, no nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, na garganta, nos olhos, em todos os seus órgãos, externo e interno, e cura o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, visita os lares, visita cada canto desta casa para repreender toda a seta maligna que foi lançada contra esta família. Proteja, Senhor, o teu povo, proteja nossas crianças, proteja as famílias, Pai, cobre com teu sangue, blinda no nome do Senhor Jesus, visita os hospitais, cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente, Senhor, para curar o teu povo, para libertar, Senhor, dessa enfermidade mortal. No nome do Senhor Jesus, receba a tua cura aí agora. No nome do Senhor Jesus, visita os manicômios, visita as penitenciárias, visita os abrigos, visita os albergues, visita a Mata Virgem, onde tem essa pessoa perdida aí no meio do mato, Senhor. Visita e traz para casa, envia um anjo poderoso para trazer de volta para casa o teu povo que está perdido. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.